seja bem-vindo ao mais um Pode Salvar, o nosso podcast que salva vidas. E o tema de hoje, sangramentos e hemorragias graves. Casos reais não faltam nos noticiários sobre acidentes ou ferimentos domésticos na rua ou no trabalho, que levaram muitas pessoas a sequelas ou à morte. Primeiramente, vamos frisar que hemorragias se tornam graves conforme a perda de sangue. Alguns sangramentos podem parar de sangrar espontaneamente, mas uma hemorragia é um sangramento que não para se não for realizado algum procedimento. Por que um sangramento não para após um acidente? Por lesão dos vasos sanguíneos, por uso de medicamentos e por patologias da coagulação. Quando sabemos que um sangramento passou a ser uma hemorragia? Pela visualização da saída do sangue de forma contínua e ou por sinais sugestivos de lesão interna. Hemorragias levam ao estado de falência da circulação pela perda de sangue, ou seja, ao choque circulatório, podendo levar à parada cardiorrespiratória e, se não socorrida, pode levar à morte. Quando as hemorragias são externas, o que fazer? Primeiramente, avaliar o ferimento e a saída de sangue. O importante na avaliação da saída de sangue é determinar a velocidade de saída de sangue em um curto período de tempo. A perda de 1 litro de sangue por minuto é uma hemorragia grave, chamada de exsanguinante. Será preciso informar aos serviços de emergências que se trata de uma hemorragia grave exsanguinante, pois a compressão do local do sangramento pode não ser suficiente e será necessário aplicar um torniquete. Torniquetes não podem ser improvisados. A recomendação dos consensos é o uso de torniquete manufaturado, ou seja, pré-fabricado, e o ideal é que você seja treinado para utilizá-lo em hemorragias exsanguinantes. Diante de uma hemorragia, realize compressão no local do ferimento, até a chegada dos serviços de emergências. O controle ou interrupção da hemorragia, ou seja, popularmente denominado de estancar o sangue, consiste em comprimir o local do ferimento com força. Use panos limpos ou gases apropriados para curativos. Se persistir o sangramento, não retire os primeiros panos usados na compressão. Coloque mais panos por cima dos primeiros. Isto evita a retirada da formação do coágulo, que ajuda a parar o sangramento. O motivo de comprimir o local da saída de sangue é para diminuir a velocidade que o sangue chega no ferimento, retirando a formação de coágulos locais. À medida que se comprime, fecha os vasos sanguíneos e promove a formação da coagulação no local do ferimento. Hemorragias internas. Como reconhecer? As suspeitas de hemorragias internas podem ser consideradas quando existir edemas, ou seja, inchaços progressivos, hematomas progressivos, abdômen tábua, duro e frio durante a avaliação manual, pele pálida, fria e úmida, saída de sangue nasal, vômitos com sangue, saída de sangue pelos ouvidos, saída de sangue ao urinar ou evacuar. Lembre-se, o transporte ágil para o centro cirúrgico é a melhor opção. Avalie a vítima tentando identificar focos de hemorragia interna. Os principais focos de hemorragias são abdômen. Avalie o abdômen. Abdômen duro e frio após um acidente
é sinal de possível hemorragia. Pelve. Dor intensa na pelve é sinal de provável fratura que pode levar a hemorragias. Se possível, estabilize a pelve. Fêmur. Fratura de fêmur pode levar a hemorragias. Se possível, imobilize a perna. E se tratando de hemorragias internas, lembre-se, transporte ágil para o centro cirúrgico é a melhor opção. Este foi o nosso Pode Salvar de hoje, o podcast que salva vidas. Obrigado pela atenção e até a próxima. Seja bem-vindo ao mais um Pode Salvar, o nosso podcast que salva vidas. E o tema de hoje, sangramentos e hemorragias graves. Casos reais não faltam nos noticiários sobre acidentes ou ferimentos domésticos na rua ou no trabalho, que levaram muitas pessoas a sequelas ou à morte. Primeiramente, vamos frisar que hemorragias se tornam graves conforme a perda de sangue. Alguns sangramentos podem parar de sangrar espontaneamente, mas uma hemorragia é um sangramento que não para se não for realizado algum procedimento. Por que um sangramento não para após um acidente? Por lesão dos vasos sanguíneos, por uso de medicamentos e por patologias da coagulação. Quando sabemos que um sangramento passou a ser uma hemorragia? Pela visualização da saída do sangue de forma contínua e ou por sinais sugestivos de lesão interna. Hemorragias levam ao estado de falência da circulação pela perda de sangue, ou seja, ao choque circulatório, podendo levar à parada cardiorrespiratória e, se não socorrida, pode levar à morte. Quando as hemorragias são externas, o que fazer? Primeiramente, avaliar o ferimento e a saída de sangue. O importante na avaliação da saída de sangue é determinar a velocidade de saída de sangue em um curto período de tempo. A perda de 1 litro de sangue por minuto é uma hemorragia grave, chamada de exsanguinante. Será preciso informar aos serviços de emergências que se trata de uma hemorragia grave exsanguinante, pois a compressão do local do sangramento pode não ser suficiente e será necessário aplicar um torniquete. Torniquetes não podem ser improvisados. A recomendação dos consensos é o uso de torniquete manufaturado, ou seja, pré-fabricado, e o ideal é que você seja treinado para utilizá-lo em hemorragias exsanguinantes. Diante de uma hemorragia, realize compressão no local do ferimento, até a chegada dos serviços de emergências. O controle ou interrupção da hemorragia, ou seja, popularmente denominado de estancar o sangue, consiste em comprimir o local do ferimento com força. Use panos limpos ou gases apropriados para curativos. Se persistir o sangramento, não retire os primeiros panos usados na compressão. Coloque mais panos por cima dos primeiros. Isto evita a retirada da formação do coágulo, que ajuda a parar o sangramento. O motivo de comprimir o local da saída de sangue é para diminuir a velocidade que o sangue chega no ferimento, retirando a formação de coágulos locais. À medida que se comprime, fecha os vasos sanguíneos e promove a formação da coagulação no local do ferimento. Hemorragias internas. Como reconhecer? As suspeitas de hemorragias internas podem ser consideradas quando existir edemas
ou seja, inchaços progressivos, hematomas progressivos, abdômen tábua, duro e frio durante a avaliação manual, pele pálida, fria e úmida, saída de sangue nasal, vômitos com sangue, saída de sangue pelos ouvidos, saída de sangue ao urinar ou evacuar. Lembre-se, o transporte ágil para o centro cirúrgico é a melhor opção. Avalie a vítima tentando identificar focos de hemorragia interna. Os principais focos de hemorragias são abdômen. Avalie o abdômen. Abdômen duro e frio após um acidente é sinal de possível hemorragia. Pelve. Dor intensa na pelve é sinal de provável fratura que pode levar a hemorragias. Se possível, estabilize a pelve. Fêmur. Fratura de fêmur pode levar a hemorragias. Se possível, imobilize a perna. E se tratando de hemorragias internas, lembre-se, transporte ágil para o centro cirúrgico é a melhor opção. Este foi o nosso Pode Salvar de hoje, o podcast que salva vidas. Obrigado pela atenção e até a próxima.